Neste lugar, vários profissionais foram capacitados para estarem nestes lugares. Existe um lugar especialmente selecionado para você. Vencer Singular Educacional. A educação muda você e você muda o mundo. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. A Apvida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apvida, saúde para valer. E você? Leitor, leitora do Portal da Holanda, estou de volta. E hoje vou falar de um assunto super interessante. Aliás, quem vai falar é ele. Vamos conversar sobre um assunto super interessante. E que muita gente acha que é um assunto que é voltado principalmente para os turistas, para aqueles que nos visitam. E não é. Não é, mas não é mesmo. Eu não sei se você está sabendo, mas foi inaugurado aqui em Manaus, na semana passada, um museu fora de série. Um museu que conta a história dos 130 anos da justiça no estado do Amazonas. São peças maravilhosas, tudo que tem a ver com o passado que aconteceu num palácio maravilhoso que fica situado na principal avenida de Manaus, a Avenida Eduardo Ribeiro. Todo amazonense, todo manauara conhece o Palácio da Justiça. E quem não conhece, precisa conhecer. Hoje, a Justiça funciona num prédio moderno e um outro endereço, mas durante muitos anos, bota anos nisso, a Justiça funcionou no Palácio da Justiça, na Avenida Eduardo Ribeiro. Um belíssimo prédio. E esse prédio agora... Aliás, nesse prédio foi inaugurado um museu, o Museu da Justiça do Estado do Amazonas. E o Pedro de Souza Neto é o gerente-geral do Arquivo Central do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. E ele veio conversar com a gente, o Pedro. Está nas mãos dele a responsabilidade de fazer com que o museu fique nos trinques, funcione como um relógio e encante a todo mundo. É a responsabilidade do Pedro e de toda a equipe dele. Bora falar sobre isso? Bora? Preste bem atenção. Pedro, seja bem-vindo à Hora do H. Que bom que eu estou te recebendo. Que bom que você veio aqui contar a história deste novo apelo, que é inclusive um apelo histórico, mas também turístico. Sim. Na cidade de Manaus, né? Conta pra gente a história, primeiro daquele prédio maravilhoso que é o prédio do Tribunal de Justiça. E está assim meio devagar, né? Mas agora parece que com o museu, com a transformação daquele local, do museu muito bonito, a coisa vai melhorar, não vai, Pedro? Conta pra gente essa história. Bom, primeiramente gostaria de agradecer o convite e falar que é uma honra a gente poder falar um pouco de cultura, um pouco de memória no Portal da Holanda, que é um portal de grande audiência, e contar um pouco de como vai ser essa dinâmica em parceria junto com a Secretaria de Cultura do Estado, que o termo de sessão, termo de cooperação técnica ficou em parceria, né? E a gente vai tratar um pouco melhor a nossa memória, a nossa cultura, a memória do Poder Judiciário, que completou no dia 4 de julho 130 anos, e a gente vai tentar dar esse dinamismo que a nossa cidade requer, que os turistas requerem, mas antes dos turistas também a sociedade amazonense, que precisa conhecer um pouco da nossa história, um pouco do nosso passado, de como a justiça funcionava, de como a justiça está hoje, e como a gente, numa perspectiva também de futuro, como é que a gente pode projetar a justiça do nosso estado nesse meio tecnológico, como a gente pode tratar essa documentação, como a gente pode disponibilizar, como a gente pode colocar à disposição da sociedade, como o museu pode ser um ambiente não só de visitação, como um ambiente de história, de contar a história da instituição
e de preservar, sobretudo, a memória. Se eu for, eu ainda não fui, mas eu vou. Mas quando eu chegar lá no Museu da Justiça, o que eu vou ver? O que vai me encantar? Eu queria que você começasse a falar sobre os móveis. São originais? São móveis que foram conservados, né, e que contam a história de tudo aquilo que aconteceu durante tantos anos naquilo que foi o grande palco da Justiça do Amazonas? Com certeza. Os móveis, o tribunal passou a ceder o museu, né, o Palácio da Justiça da época, hoje Museu do Judiciário, para a Secretaria de Cultura, e eles mantiveram da forma como estava, né, o espaço com os mobiliários, com foi toda a estrutura. Com tudo dentro, né? Isso, foi, digamos assim, que foi de portas fechadas, mas sempre sob a supervisão do Poder Judiciário, digamos assim. E aí a gente conseguiu, nesse diálogo, através da gestão do presidente desembargador Chalub, capitaneada pelo desembargador Délcio, que é o presidente da Comissão Permanente de Avaliação de Documentos do Poder Judiciário, que cuida dessa parte da documentação, que preside a comissão, que cuida da parte da documentação, da memória da instituição. E aí nós mantivemos um diálogo muito próximo com o secretário Marcos Apolo, foi super gentil, nos recebeu, e a gente começou a elaborar uma estratégia para que a gente pudesse dar essa visibilidade, essa publicização do Museu do Judiciário, né? A gente completou 130 anos, e aquele espaço lá precisava desse dinamismo, de conhecer um pouco mais a memória da instituição. Hoje nós ainda temos um espaço que é o Museu do Crime, dentro do museu, né? Então o nome já estava sugestivo a que a gente tornasse um museu. E aí, trabalhando essa parceria com a Secretaria de Cultura, nós pensamos, através do secretário, da equipe do Poder Judiciário também, que a gente pudesse fazer essa modificação em atendimento, primeiro em preservação da nossa memória, da nossa história, e segundo, em atendimento a algumas resoluções do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho Nacional de Justiça tem sido um órgão administrativo que ajuda muito essa questão da memória. Ele publicou a Resolução 324 de 2020, que trata do programa, institui as diretrizes e o Programa Nacional de Gestão Documental Memória do Poder Judiciário. Então, todas as instituições do país começaram a se movimentar para que a gente pudesse fazer esse trabalho alavancar e a gente pudesse contar. Então, a gente assistiu já algumas reportagens, eu vejo sempre o ministro Fux, que hoje preside o CNJ, falando muito da questão da memória, da gente resgatar essa memória, e é para isso que nós estamos lá, em apoio à Secretaria de Cultura, trabalhando em parceria para que a gente possa dar essa dinâmica melhor para o Museu do Judiciário. É um trabalho que a gente iniciou há uns 2 meses, né? Para que a gente pudesse visualizar como é que poderia, como é que a gente disporia, o que seria viável. A documentação histórica do tribunal se encontra no arquivo, porque a gente não pode contar através de uma exposição de grandes feitos do tribunal aqui, de grandes casos que aconteceram, como o caso Delmo, como um processo que a gente possui casos famosos do Eduardo Ribeiro, que foi o mentor de tanto do Teatro Amazonas quanto no início da administração dele. Então tem muitas histórias. E que a morte do Eduardo Ribeiro continua um mistério, né? Tem umas histórias aí sobre a morte dele. Continua, a gente vai contar essa história. Museu, né? Ela vai fazer parte do museu, a gente está preparando, porque sempre há uma fumaça sobre a questão da morte do Eduardo Ribeiro, que algumas pessoas pensavam uma coisa, outras pessoas pensavam outra, e na realidade aconteceu uma outra situação. Mas indo ao museu você vai descobrir essa outra situação. Vai descobrir. Tem que ir lá. Tem que ir lá visitar, tem que conhecer. A gente está preparando já esse trabalho de apresentar a história do Eduardo Ribeiro, junto com a nossa equipe de arquivistas, historiadores da instituição, e em parceria também com a SEC para a gente montar. Então, a nossa ideia é que a gente
trabalhe mais essa memória da instituição. O desembargador Chalub foi muito exitoso na empreitada dele, para que pudesse preservar. Ele gosta muito dessa parte da história, da memória da instituição. É uma forma da gente poder colaborar com a nossa cidade, deixar um legado histórico para a nossa sociedade, para os visitantes, para conhecer um pouco também do Poder Judiciário, né? Pedro, eu tenho mania há muito tempo de visitar museus, principalmente quando eu estou fora de Manaus. Uhum. E todas as vezes que eu visitei os museus, eu percebi a presença de muitos estudantes, levados inclusive em excursão. Eu percebo aqueles garotos que estão de uniforme, estão com a professora, e estão ali aprendendo sobre, né, a história das peças e tudo mais. Aqui em Manaus, agora, eu soube que o museu mais visitado é o Musa, Uhum. que na verdade tem com maior atração, me corrija se eu estiver equivocado, uma torre, Sim. que todo mundo sobe lá, tira fotos, etc, etc. Essa é a maior atração. Mas eu gostaria de saber o seguinte, no plano de atração do Museu da Justiça, você pode nos adiantar se existe algum planejamento para levar os estudantes, levar os diversos segmentos, né, escolares, tanto municipal quanto estadual, para visitar um museu? Quer dizer, porque eu fui no Museu do Índio muitas vezes e confesso a você, o que menos se vê lá são manauaras, são estudantes. Na verdade, eu nunca vi. Vai ver na hora que eu fui lá, os estudantes já tinham ido, mas eu nunca tive, como eu tenho quando eu estou fora, sempre contando estudantes do museu. Os estudantes vão ser atraídos para o Museu da Justiça? Sim, com certeza. Eles seriam os nossos, digamos assim, maior público no tocante a gente apresentar a história. Nossa ideia é que a gente formalize acordos de cooperação técnica tanto com a Secretaria de a CEMED e a SEDUC, né, tanto no município quanto no estado. E, além disso, a gente consiga trazer os professores de história, de geografia, os professores de outra área que possa contribuir para dar esse dinamismo. Porque que tal a gente não possa fazer uma aula dentro do museu? Eu vejo hoje em dia também, visitando outros museus, você conhecendo... Dizer, um dia de aula? Um dia de aula dentro do museu. Excelente ideia. Que tal uma noite no museu? Uma noite no museu. Tem até um filme, né? Com esse título. Trazer justamente esse público que conhece o prédio, mas não conhece muito da história. Fazer com que os professores de história, os professores de geografia, os professores de outras áreas, a gente possa interagir, elaborar um planejamento junto com eles, porque como a gente pode atrair, como é que a gente pode... o museu possa ser inserido dentro das disciplinas dele, como é que a gente pode contar um pouco da história, né? Eu lembro que a gente tinha, na minha época, não sou tão antigo assim, mas na minha época eu tinha... Não é mesmo. A gente tinha a história do Amazonas, eu não sei se hoje a gente ainda possui essa disciplina para contar um pouco a história da nossa cidade, do nosso estado, como é que aconteceu a justiça, como é que aconteceu os outros episódios, né? As outras situações que a gente teve relevância na nossa cidade. Então, a ideia é justamente que a gente possa... Criar esses apelos, criar esse dinamismo, né? Criar esse fluxo, digamos, do museu, às vezes ir à escola, a escola ir ao museu, as escolas ir ao museu, para que a gente possa dar esse dinamismo. Muita gente vai pouco pro visitar o museu, né? Você concorda, então, né? Que concordo. A gente recebeu da Secretaria de Cultura a estatística, né? Sim. Mas a gente precisa, digamos assim, detalhar um pouco mais para conhecer quem é o perfil, que idade de perfil que pessoas visitam o nosso museu, saber o que eles procuram, né? Deixar umas opiniões, fazer essa interatividade, tanto nas redes sociais, que hoje é um meio tecnológico muito viável e mais acessado para lá, e a gente descobrir o que eles querem, né? Além do que a gente tem muitos
muito trabalho para possa divulgar, mas também saber o que é a sociedade. Recentemente eu estava vendo lendo uma reportagem de uma interação de quadros que os visitantes chegavam e colocavam uma venda no museu fora do país, e aí você sentia, fazia aqueles... tocando nos quadros, para saber dos objetos, para saber por que a gente não pode interagir isso daí. Às vezes você deixa uma cadeira lá, um artefato estático, aí você não pode tocar, você não vai saber de que ele é feito, quem produziu. Pode nem se aproximar, né? Tem sempre a plaquinha, né? Não toque. Não toque, fique longe. Deixa eu te contar uma coisa. Eu durante um tempo da minha vida aqui em Manaus, eu conduzi vários grupos de turistas, principalmente em city tours, etc. Uhum. Eu amo fazer isso. E é interessante porque quando eu estava no Teatro Amazonas, mostrando o Teatro Amazonas, a gente saía para aquela parte que fica para frente do Tribunal de Justiça, né? aquela lateral do teatro. Eu colocava todos os turistas ali, apontava para o Tribunal de Justiça e dizia: isso aqui, o Tribunal de Justiça é um conjunto arquitetônico, que faz parte do conjunto arquitetônico, é uma beleza, e dizia o ano, dizia tudo, e quem inaugurou, e tal. E a única coisa que eu dizia interessante sobre o tribunal para os turistas era: vocês estão vendo a estátua de Têmis, que é a deusa da justiça? E os turistas olhavam para aquela estátua lá em cima, e eu dizia: vocês veem alguma coisa diferente, estranha nessa estátua? Os turistas olhavam, e de repente um turista dizia: eu acho que ela não tem venda. E era a única curiosidade que eu mostrava para os turistas, a estátua de Têmis no topo do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas. Esqueceram de colocar a venda nela. Quer dizer, a justiça, aquela lá, né, não é cega, porque toda estátua de Têmis tem a venda, não é isso? Mas eu estou feliz porque agora o turista, além de eu ver, de contemplar aquela Têmis sem a venda, ele vai poder adentrar, ele vai poder visitar ali dentro as peças e tudo mais. Para isso, vocês também vão desenvolver um trabalho com as agências de viagens, para que incluam no City Tour mostrar esse belíssimo museu? Sim, a gente pretende fazer esse trabalho, né, a gente vai começar, porque a gente recebeu... Começando agora, né? Está começando agora, a gente precisa planejar, a gente precisa ver, tem muitas coisas que a gente precisa acertar. As visitações já estão abertas? Já estão abertas, continuam... As pessoas já podem visitar? Podem, já desde quando foi aberto o teatro e Paga outras... alguma coisa para entrar? Não, totalmente gratuito. Por enquanto não há cobrança totalmente nenhuma, né? Gratuito. Qual é o horário de funcionamento do museu? Das 8 às 17. Das 8 às 17, direto, né? Direto. E as pessoas... Podem visitar. Isso. As pessoas treinadas e capacitadas para mostrar o museu já estão lá, quer dizer, a visita está pronta. Está pronta. Agora a gente vai, digamos, dar um up para as visitas, né? Claro. Mostrar um pouco mais de interação, né, com os espaços, levar os nossos processos históricos para dentro do espaço. Quando a gente teve reunião com o secretário, o desembargador Delcio comentou que por que a gente não fazia uns júris simulados ali dentro? Olha, boa ideia. Trazer as faculdades de direito para fazer um júri simulado lá, tentar fazer... E tem muita gente na sociedade que nunca viu um júri, né, em funcionamento. Um júri simulado, eu acho que pode atrair muita gente. De estudantes, né? Trazer os estudantes e apresentar, fazer um trabalho mais coeso para mostrar a justiça, como a gente trabalha. A ideia também que o desembargador havia dado ainda é uma coisa que vai se discutir. Por que não a gente não conseguir fazer as câmaras, as sessões, né, das câmaras isoladas do tribunal um dia acontecerem lá para trazer esse público, trazer são as ideias, né? Foram os brainstorms que aconteceram na reunião, e a gente vai ver como é que vai se processar dentro da instituição, mas a ideia é justamente a gente trazer esse foco maior, trazer o público, atuar com os professores das redes estadual e municipal, para que a gente possa trazer dentro da instituição, dentro do museu, né, do Mujan,
E a gente também ir também para o museu e a escola vira o museu, e a gente trabalhar essa interatividade, trazendo as histórias, contando um pouco da nossa história do Amazonas, da justiça do Amazonas, de como é que aconteceu, como é que... 130 anos de história, 130 né? anos. Está lá tudo, quem quiser. Sim, está lá. Pedro, então, por favor, só vamos fazer um resumo aqui. O museu já foi inaugurado e agora? Está à disposição do público? Continua à disposição do público, das 8 às 17. A gente... Sem cobrança, sem cobrança, sem a entrada. A gente está tendo, respeitando os protocolos da pandemia, né, tem uma restrição. Aí você consegue acessar as restrições, marcar o horário. Acho que é super importante a gente comunicar à sociedade, né, quem nos assiste, para agendar a visita, né, no site da cultura.am.gov.br, marca um horário lá, para ter a questão da restrição mesmo, né, e aí obedecer os protocolos, né, a gente continua numa pandemia, e tão logo a gente consiga sair dela, a gente vai ter a maior satisfação, o maior prazer de atender a maior quantidade de pessoas, atuando lá, trabalhando para que a gente possa contar, recontar, né, e projetar esse futuro da nossa justiça no Estado. Pedro, parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado por ter vindo aqui. Que legal que você trouxe essas notícias sobre esse museu, Museu da Justiça. E eu tenho certeza que ele vai ser muito visitado, terá muito sucesso, porque eu também sei que vale a pena. O Paulo mostrou as fotos que você me mandou, ele estava mostrando aí durante a entrevista. Ah, que legal. E as pessoas estão vendo, já tem uma ideia. A gente quer montar a linha do tempo, contando, né? Vai ter muita coisa boa aí, acho que a gente consegue nessa gestão inaugurar a linha do tempo do Poder Judiciário, para a gente ver como é que começou a nossa justiça no Amazonas, o que acontecia no mundo naquele tempo, e fazer esse paralelo e inaugurar a linha do tempo nossa. Até os dias de hoje. A gente trazer momentos mais emblemáticos da história do nosso estado, do nosso país e a história mundial, para que a gente possa contar, né? Para fazer uma questão mais interativa, para a pessoa, para o visitante conhecer um pouco como é que se dava. Eu visitei alguns museus, né? Mas por minha conta mesmo, e a gente via isso daí, trazer muito mais essa interatividade, né? Eu acho que é muito bom você não ficar só visualizando, tentar descobrir, nem que seja pelo toque. Eu visitei alguns museus, a gente vê isso daí, que às vezes a sociedade, que às vezes o visitante quer, né, quer conhecer, quer saber, às vezes até conhece, mas quer tocar numa peça, se possível for, né? Nem que seja projetar, hoje está no 3D, a gente fazer alguma coisa, algo digital, e trabalhar essa parte museológica da instituição, que, completados 130 anos, a gente vai... Acho que é um passo inicial para frente, para as melhorias, para a gente trabalhar esse espaço. Pedro, parabéns mais uma vez. Muito obrigado. Por ter vindo aqui. Leva o meu carinho para a Ciane do Vale, tá bom? Levo sim. Uma pessoa que não mediu esforço para que você pudesse. Muito obrigado pelo espaço, para a gente falar um pouco do museu, para dar um pouco da nossa história, contar das nossas ideias e trabalhar para que isso possa efetivamente acontecer, né? Vai acontecer com grande sucesso. Obrigado. Parabéns, Pedro. Parabéns, Manaus, né, que está recebendo um espaço turístico e também cultural de suma importância, o Museu da Justiça. Até a próxima, gente. Filho, não esquece de levar o casaco, hein? Tá bom, mãe. Te amo. Apivida é medicina e odontologia inteligente para todo o Brasil, com inovação, tecnologia e acolhimento para entregar a saúde que você merece. Apivida, saúde para valer.